Graça e paz, povo de Deus, Newton Revaeiro com mais um Vigilantes da Torre, seu canal 100% cristão. Realmente ficamos aí uns mesezinhos parados, porque estávamos nós aí cuidando da saúde e também dos córregos. Afinal de contas, né, o nosso YouTube ainda não é remunerado. Então, né, tenha um pouquinho de paciência com o negão aqui que faz tudo sozinho. Mas vamos ao nosso vídeo de hoje. Vamos estar falando sobre o livro Deixados para Trás. Sim, esta coleção de 13 volumes, que inclusive inspirou filmes, né? Como Deixados para Trás 2, Comando Tribulação, e Deixados para Trás 3, O Mundo em Guerra, né? E outras adaptações, podemos assim dizer, desta célebre obra escrita pelo pastor batista, né, o Tim LaHaye, né, que é a forma carinhosa de falar o nome do pastor Timothy Francis LaHaye, né? Ele é conhecido pelo pastor Tim LaHaye. Esse pastor ele faleceu dia 25 de julho de 2016, né? E também escrita juntamente com seu parceiro, o pastor, o Jerry B. Jenkins. Sim, ele também é autor de outra obra conhecidíssima de todos vocês, que é o nosso amado The Chosen. Sim, é isso aí. Ele, inclusive, é um dos autores do The Chosen, e o seu filho, o Dallas Jenkins, né, é o diretor, é o produtor e o diretor do filme, da série, no caso, que vemos aí nos nossos streamings, o The Chosen. Deixados para trás, irmãos, eles têm algumas peculiaridades no seu roteiro. Uma das peculiaridades que existe nesse livro é algumas coisas que, ao entendimento dos irmãos, é plausível de ocorrer. Mas se nós analisarmos com um foco um pouco mais apurado biblicamente, nós vamos ver que o negócio tem seus altos e baixos de desaprovação. O primeiro ponto é que ele mostra, no caso, o Comando Tribulação, formado por aqueles que ficaram, Buck Williams, né? O piloto Rayfield, a sua filha e o pastor, né? Pastor Dave, que formam então o Comando Tribulação. São as pessoas encarregadas de divulgar o evangelho para as outras pessoas, né? Divulgar o evangelho para outras pessoas e também, no caso, combater Nicolai Carpenter, que é o anticristo. Então nós vemos aqui alguns pontos, no caso, a apontar deste enredo. O primeiro ponto a ser apontado é o fator de que eles mostram no vídeo 2, né, no filme 2, as duas testemunhas, né? Só que o que acontece no negócio, no caso, no enredo do livro, eles mostram as duas testemunhas como líderes, no caso, dos 144 mil. De acordo com a Bíblia, tem lá a sua relação. Mas o que eles colocam neste livro, nesta parte, é todas aquelas pessoas que se converteram, no caso, durante a grande tribulação, serem contadas como parte dos 144 mil, ou seja, serem contadas como judeus, receberem o selo na testa e serem contados como judeus. E a Bíblia não nos mostra isto. O que a Bíblia diz é que os 144 mil são judeus, 12 mil de cada tribo. Mas eles interpretam que não é realmente ao 100% por aí, no caso, né, de judeus. Que no caso, o fator de ser
convertido a Cristo torna um gentil judeu por linhagem de aceitação a Cristo. Então nós temos que ter muito cuidado com essa doutrina judaizante, meus irmãos. Muito cuidado com essa doutrina judaizante. Por que cuidado com a doutrina judaizante? Porque nós somos gentios, não judeus. Não temos nada em nós que remeta no caso, ao judaísmo. Aí alguns dizem assim, mas somos filhos de Abraão pela fé. Quanto à fé, não quanto à carne. Então nós temos que ter muito bem distinto isto, né? Seríamos judeus prosélitos se Israel não negasse a Cristo, não o crucificasse. Aí então nós teríamos que nos converter a Cristo por intermédio do contato com os judeus. E aí então automaticamente, provavelmente nos tornaríamos judeus prosélitos e automaticamente cristãos da igreja fundada em Jerusalém. Mas, né, se fosse por esse meio, pelo fato de que Israel rejeitou o Messias e o crucificaram, a Bíblia mostra-nos que um povo que não era seu povo foi chamado a partir de então seu povo, né? E aí então entramos nós, não por linhagem judaica, mas por causa do sangue de Cristo. Não sei se ficou muito claro para você essa parte. Então eles trazem esta conotação no livro de que nós, gentios, seríamos parte dos 144 mil. Inclusive, antes dos anjos derramarem as taças e as pragas serem alastradas sobre o reinado de Cristo, né? Os cristãos, as pessoas que se converteram a Cristo, neste inteirinho receberiam, então, apareceria na sua testa a marca da lei que Apocalipse mostra, né? Que serão marcados nas testas deles, os que são do Senhor. Outro ponto apresentado no livro que também nos deixa um tanto com a pulga atrás da orelha é o fator de que mostra-nos Rayford Steele, o capitão Rayford, né, capitão do avião lá do enredo. A sua esposa e o seu filho mais novo são arrebatados. Ele e a sua filha mais velha, que os dois eram, né, eram do mundão, meio doidão lá. Então, ficam os dois para trás. A esposa e o filho menor são arrebatados. Só que eles estão caminhando para os 7 anos, né? Que é o tempo da tribulação. 3 anos e meio de falsa paz, 3 anos e meio do anticristo botando para lascar. Depois desses 3 anos e meio, 3 anos e meio, fechando os 7 anos, lá no fim desses 7 anos, glorioso aparecimento, Jesus voltando com a igreja, com os anjos, com os santos, instaurando o reino milenial. Muito que bem. Só que mostra o seguinte no livro, e também no filme, na parte 2, 3 anos e meio se passa. E aí Rayford Steele casa de novo. Como que se sua esposa tivesse falecido e não sido arrebatada. Então, preste bem no caso a disfunção mostrada aí. A esposa dele foi arrebatada. Passou 3 anos e meio. Bastaria ele esperar mais 3 anos e meio para ele se reencontrar com a sua esposa, certo? Pois bem, no livro e no filme, na parte 2, mostra ele contraindo matrimônio com uma outra mulher. Como se a sua esposa tivesse sido morta, né? E não fossem se reencontrar nunca mais. Então ele
contrai matrimônio de novo. E aí ele se casa juntamente com a sua filha, que se casa com o jornalista Buck Williams. E aí tem esse furo de roteiro, né? E com certeza também a crença dos autores nesse sentido. Então fica um negócio a questionar, né? Aí a alegação que alguns dão sobre isto é que, mas Jesus falou que naquele dia seremos como anjos de Deus, não se casarão nem se darão em casamento. Ok, esta é a explicação de Cristo quanto ao relacionamento na glória. Não nos casaremos, nem nos daremos em casamento, mas seremos como anjos de Deus. A explicação de que a necessidade carnal do companheirismo e até mesmo do relacionamento afetivo não há mais necessidade, porque estamos num patamar mais evoluído, né? Então, vem-nos esta explicação. E aí eles dão essa explicação para dizer que o fator dela ter sido arrebatada, né, apaga a aliança matrimonial dele, deixando-o solteiro porque ele ficou para trás. E aí então ele casa de novo. Então, aí você vê alguns foras dados no enredo deste livro. Realmente a série toda dos livros, os 13 livros, é muito boa, né? Os filmes foram muito bem adaptados também, mas tem esses pontos, no caso, a serem observados. Por isso que é muito importante, quando você vê alguma coisa relacionada à Bíblia Sagrada, você conferir se é exatamente assim, né? Como está na Bíblia. Mas tem a adaptação autoral. Tem, no caso, né? Pode até ter adaptação que o autor quiser fazer. Mas quando se menciona a Bíblia, tem que ser fiel às Escrituras. Então, atente muito bem quando você for analisar determinada coisa. Nem tudo o que se fala de cristianismo, o que se fala sobre Cristo e sobre a Bíblia, né, principalmente nos dias de hoje, é 100% produzido como diz a Bíblia. Então, fique de olho. Gostou do vídeo? Não esqueça de deixar o seu like. Vamos tentar reativar-nos de volta aos poucos aí, de acordo com a tua interação, com o teu apoio, nos apoiando aí com o teu like, com tua recomendação, com o teu compartilhamento. Nós vamos de novo então nos refazendo para a glória de Deus. Quer, no caso, entrar em interação comigo? Aqui está o meu Instagram, né? E dá um oizinho lá. Esse Instagram é novo, porque o outro eu perdi ele. Então, esse Instagram é completamente novo. Dá um oizinho lá para mim lá e ficamos conversando mais de perto. Muito obrigado. Graça e paz. Fui!